Hoje vamos ler o capítulo 8 de Esther, que eu dei o título de A Vitória dos Judeus. E você pode escolher, entre outros títulos também, e sugerir um por conta própria. Quem sabe o Anel do Rei em Novas Mãos? O que você acha? Ou então, do luto à alegria, o decreto que devolveu a esperança. Gostaram? Agora eu quero conhecer o seu título. Escreve aqui embaixo. Bom, vamos para a leitura do 8º capítulo? Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther contou que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Amã. Mais uma vez, Esther veio perante o rei e se ajoelhou aos pés dele, pedindo com lágrimas nos olhos que mandasse suspender o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. De novo, o rei fez sinal para Esther com cetros de ouro. Então ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: Se for do agrado do rei, e se posso contar com seu favor, e se o que pedir for justo, mande uma ordem para que não seja executado o plano de Amã, filho do Agagita, Amedada, de destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça do meu povo e dos meus parentes? Então, o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Já dei a Esther o palácio de Amã, e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora, escrevam outro decreto aos judeus em nome do rei, em favor dos judeus, como lhes parecer melhor, e coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode ser revogado. Imediatamente, foram chamados os secretários do rei, no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários escreviam conforme Mordecai ia falando. Era uma lei para os judeus e para os oficiais, os governadores e os príncipes de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, num total de 127 províncias. Essas ordens foram escritas na linguagem que o povo de cada província podia entender. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus em toda parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se dos seus inimigos. Então, os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalo que se usavam no serviço do rei, levando a ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital Suzã. Então, Mordecai vestiu as roupas reais de cores azul e branco, trazendo a grande coroa de ouro, com o manto especial de púrpura, feito de linho da melhor qualidade, saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exultando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada cidade e província. Quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. E muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus, porque tinham medo do que os judeus pudessem fazer com eles. A autoridade mudou de mãos e o povo judeu recebeu o direito de se defender.
E aí eu te pergunto, como é que você celebra as vitórias que vêm depois de períodos de grande aflição? Como é que você sente isso em você? Pensa nisso. Um beijo no seu coração, compartilha com quem você ama, deixa o seu like e assista mais tarde as reflexões desse 8º capítulo. Fui, tchau!